Como eu disse, essa porção, pastor, ela inaugura o 4º livro da Torá, Números. Ele inicia através de uma reunião solene. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui não vem de mim, vem do Eterno. É uma reunião solene em frente ao Monte Sinai, onde eles receberam as instruções e os mandamentos contidos na Torá. Se você observar logo no início aí do versículo 1, ele vai nos situar aqui no tempo. Ele diz assim, no verso 1, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto Sinai, na tenda da congregação. Então você vai observar aí que houve um período que antecede aqui em Bamidbar, um período de aprendizagem, para mim e para você. Então, essa reunião solene aqui é composta de pessoas que não são inocentes quanto aos mandamentos. Essa reunião solene aqui em Bamidbar não é composta de pessoas ignorantes, não. São pessoas que têm a capacidade de compreensão da palavra do Eterno. E qual o mandamento? Você lembra que nós terminamos o livro de Levítico? Volta um pouquinho só a sua página aí no verso 46. Você vai vir aí, no capítulo 27 também tem, mas no capítulo 26, aí verso 46, ele conclui esse capítulo aí de Levítico 26 dizendo: estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Você vê aqui que tem aquele que vai intermediar toda essa questão, que é Moisés. Então você vê que não há aqui nenhum ignorante acerca dos mandamentos e dos juízos que o Eterno estabeleceu para esse dia aqui dessa reunião solene. Reunião solene por quê? Porque ela é realizada com uma formatação ou uma formação ordenada. Existe uma ordem aqui nesta reunião dos clãs patriarcais aqui dos filhos de Israel. Então isso vai tornar essa convocação em uma reunião solene. Por quê? Pois existe uma ordem estabelecida, existe a presença do sagrado, que é a Torá, e existe também uma ação pública de Adonai nessa reunião solene. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós temos o quê? Nós temos um serviço ordenado, nós temos a presença do sagrado, que é a Torá, e nós temos uma ação pública aqui, então é uma reunião solene. Isto é, a Torá e o ato público, juntamente com a Torá e o ato público, torna essa convocação aqui, esse recenseamento de Bamidbar, em uma reunião solene, porque vai encarregar os filhos de Israel para marchar rumo à terra prometida. Vai marcar aqui a marcha inicial rumo às promessas feitas aos pais Abraão, Isaac e Jacó, porém agora com a presença do mexicano. Então você vê que isso dá a Bamidbar aqui, o início já de Números, uma reunião solene. Adonai vai falar e vai convocar, vai recensear, ele vai dar direção para que os filhos de Israel marchem rumo às promessas que ele estabeleceu. Alguns rabis ensinam que essa formatação aqui corresponde ao núcleo da identidade dos filhos de Israel. Eu achei isso muito bonito, irmãos. Essa convocação aqui de Números, ela corresponde ao núcleo da identidade dos filhos de Israel. A nação de Israel toma corpo. Esse é o núcleo que vai gerar uma nação inteira, porque um povo já está estabelecido. A carta magna deles e nossa, a Torá, já está estabelecida. O mexicão, o tabernáculo já está estabelecido. Falta o quê? Caminhar rumo à promessa, a terra prometida. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei da visão que Balaão tem, aqui no livro de Números, que ele diz assim: quão belas são as tendas, ó Jacó. É a formação da nação de Israel. E as tuas tendas. Vamos lá para você ver em Números 24.
Vai lá você ver. Balaão aqui, ele é forjado pelo Espírito de Adonai a dizer essas palavras. Ele não diz por conta própria, ele é forjado. Assim é comigo e com você. Olha só, nós vamos ler só a partir do verso 5. Olha as expressões que ele vai falar aqui. Essa visão da formação dessa reunião solene aqui de Bamidbar. Ele diz assim, olha, que boas são as tuas tendas, verso 5, ó Jacó, e as tuas tendas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins aos lados de um rio, como árvores de sândalo que o Eterno plantou, como cedros juntos a águas, dos seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Olha só, Elohim os tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem, devoram as nações inimigas, quebram os seus ossos em pedaços, e com setas as atravessam. Como leão, curvam-se e deitam-se. Como leoa, olha o nome de Laís aí, tá vendo? Como leoa, quem despedacerá? Bendito os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Essa é a visão que você tem, que você pode ter aí, dessa reunião de solene de Bamidbar, para garantir a conquista da terra. Essa é uma posição aqui, irmãos, privilegiada de um povo. Física. Do segundo recenseamento. Esse aqui é o segundo recenseamento, tá? O primeiro foi em Êxodo 30, isso, perfeito. Então essa é a visão da formatação, essa é a posição, segundo os rabis, privilegiada dos filhos de Israel. É com orgulho no coração que eles falam isso. De uma posição privilegiada diante de Adonai. Porque adquire junto a Adonai o direito, olha bem, presta atenção. Eles adquirem junto a Adonai o direito de conquistar a terra. Esse direito eu e você temos, mas ele é facilmente corrompido. Ele é facilmente pervertido, o direito. Se eu não andar em linha com aquilo que nós lemos em Levítico 26, 46. Estas as minhas leis, estes meus mandamentos que eu coloco diante de vós. Esse exército aqui formado em uma reunião solene tem agora a capacidade de ir e conquistar a terra. Por quê? Porque ele adquiriu esse direito junto a Adonai. É uma posição privilegiada que vai encher essa nação, essa geração, essa geração de orgulho no meu e no seu coração. É assim que acontece comigo e com você. Para garantir essa conquista, irmãos, o Eterno vai encarregar os filhos de Israel. Através de uma contagem, vai dar encargos a essa geração, a essa nação, a minha e sua nação, a um censo, uma contagem. O Eterno vai solicitar a Moisés que se estabelece 2 exércitos aqui. Vai lá para você ver em Números capítulo 2. Vai garantir essa conquista, vai encarregar aqui em Números capítulo 1. A primeira convocação é para os homens de idade de 20 anos para cima. Por que para os homens? Porque é uma convocação para o serviço militar, para uma guerra que poderá vir sobre eles. É um exército aqui de proteção, de defesa. Olha o verso 1, nós já lemos. Olha o verso 2. Fazem um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens por nome, um a um, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra. Há então neles uma capacidade. E estes, tu e Arão, contareis segundo o seu exército. Os nomes aqui agora vão ser elencados, vão ser citados e declarados pelo Eterno, Elohim dos exércitos, o Adonai de Sevaot. Ele é que vai à frente. Olha o verso 17, depois que ele vai citar os líderes, os cabeças de cada tribo. No verso 17 ele diz assim, ó: então Moisés e Arão
tomaram estes homens, que foram declarados pelos seus nomes. Adonai cita o nome de cada um deles. E ele diz assim, verso 18, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, e todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um. Quando eu sempre oro no Shacharit, quando eu estou orando pelos homens da congregação, por mim e pelos meus irmãos, eu sempre coloco e estabeleço que Adonai colocou obrigações para mim e para você aqui estabelecido na Torá. E que nenhum de nós temos o direito de desviar dessas obrigações ou de fugir delas. Por isso que no verso 18 ele diz, todos os homens de 20 anos que foram citados, relacionados, um por um. Essa é a primeira convocação de um primeiro exército. Um exército que vai adentrar aí para uma guerra. A formação do segundo exército vai ter a formação deste exército aqui vai ter duas finalidades: defender Israel e conquistar a terra. A terra já existe. Adonai já separou a terra. Agora eu e você precisamos conquistá-la. É por isso que ele vai formatar essa reunião aqui, com dois objetivos: defender a Israel e possuir e conquistar a terra prometida. A segunda convocação é dos levitas. É para os varões da idade de 1 mês para cima. É para os varões da idade de 1 mês para cima. Então, Natan, para de chorar que você já está sendo convocado. Olha aí, Números, vai lá no Números capítulo 2 aí, para você ver. Não adianta chorar, Natan, que você já está arrolado nessa convocação aqui de Números capítulo 2. É de 1 mês para cima, Natan, de 1 mês. Ao capítulo 2, verso 48. Vamos fazer a leitura para você ver. Números 2. Não, eu errei, né? Números 1, 48, perdão. Ele diz assim, capítulo 1, verso 48. O Eterno tinha dito a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. A tribo de Levi, ela vai ser separada, mas ela não vai estar junto a uma guerra de proteção fisicamente, de defesa física. Mas você vê que a convocação é a mesma. A defesa é um exército de defesa e de conquista da terra, mas porém, espiritualmente falando. Olha o verso 49. Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas estabelece os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e o acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver que partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar será morto. É um exército de defesa. É um exército de defesa. Os levitas tinham que ficar atentos à movimentação da nuvem. Nuvem de dia e uma coluna de fogo. À noite os levitas tinham que estar atentos. Por isso que é um exército. Atentos. Assim é comigo e com você. Atentos para a movimentação do Espírito. O Espírito caminhou, eu tenho que caminhar. O Espírito moveu, eu tenho que me mover. É isso aqui que ele está falando. Quando o tabernáculo tiver que partir, os levitas imediatamente tinham que partir. A nuvem parou, os levitas imediatamente paravam. Olha o verso 52. Os filhos de Israel se acamparam cada um ao seu esquadrão, é a formação. E cada um junto à sua bandeira, segundo o seu exército. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo. Ele faz questão, Moisés faz questão de falar assim, mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo, do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Para que não haja indignação, irmãos, na congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo, do testemunho,
Assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo que o Eterno ordenara a Moisés. Agora você dá continuidade às obrigações dos levitas, da tribo de Levi aí no capítulo 3. Somente o verso 15. Você vai ver que essa segunda convocação, tá vendo? Por isso que eu falei que é de um mês para cima. Ele diz assim no verso 15, ó: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conta todos os homens da idade de um mês para cima. Recenseia os filhos de Levi, diz outra versão, da casa de seus pais, por seus clãs, todo macho, de uma lunação acima. Recenseia-os, conta eles. Este é um exército que tem a mesma finalidade, irmãos, de defesa e de conquista. De defesa e de conquista. Vai um exército avançando fisicamente, e vai um exército em volta do Mishkan, em volta do tabernáculo, avançando junto, conquistando e defendendo a terra. Através de como que vai fazer isso? Através do cumprimento da Torá. Por quê? Porque aqui já vai sendo estabelecido a Torá do templo, que o profeta Ezequiel tanto fala. A Torá do templo, aquela ao qual eu e você temos que estar atentos para cumpri-la. Aqui o tabernáculo vai garantir a presença de Adonai no meio deles. Por isso que é um exército de defesa e um exército para a conquista. Irmãos, o termo conquistar é muito bonito. No conceito comum, para mim e para você, é a obtenção do alheio por meio de luta ou esforço contrariado. Que interessante isso. Olha que interessante, eu vou repetir. Conquistar, ou o termo conquista, é a obtenção do alheio, aquilo que você não tem ainda, não te pertence ainda, por meio de luta, por isso que vai ser um exército, ou um esforço contrariado. Contrariado, por causa do meu e do seu coração. A conquista aqui vai requerer de nós um esforço contrariado. Isto é, exercer um esforço extra da minha força e da sua força, para abater o nosso orgulho e a soberba que faz oposição ao exercício da humildade que nós vamos aprender amanhã. Ela faz, esse esforço é para que eu e você possamos abater o nosso orgulho e a nossa soberba. Por quê? Porque quando você ver a formatação ali, a formatação do exército ali em Bamidbar, os rabis dizem que isso para nós é um orgulho, um privilégio dos privilégios, mas isso não pode subir como orgulho e como soberba em mim e em você, porque ela faz oposição ao exercício da humildade. Por que eu estou falando isso? Porque o mediador de Bamidbar é Moisés. Números capítulo 12 diz assim, que ele era muito humilde, mais qualquer humano sobre a face da terra. Adonai diz que ele era um homem mais humilde da face da terra. Então, esse é o mediador, que vai... É um manso. Manso aqui é humilde. O termo diz, ele é humilde, mais qualquer homem sobre a face da terra. É humildade mesmo, é humilde. Então, você vê que ele, como mediador, ele tem essa função pesada para Moisés, de mostrar a esse exército que ele tem que avançar mais longe do orgulho e da soberba. Por quê? Porque ele precisa conquistar com luta e com esforço contrariado, um esforço contra a minha e a sua vontade. Porque é um exército para humildade. Por que é um exercício aqui para humildade para mim e para você? Porque é um esforço individual, meu e seu, para um benefício coletivo. Por isso que é difícil. É um esforço meu, é um esforço do pastor, é um esforço da pastora, é um esforço da Lília, é um esforço individual, mas não é para benefício meu somente, nem seu. É para um benefício coletivo. Por isso que é muito difícil. Por isso que é um esforço contrariado. Entendeu a conquista aqui? Contra a minha e a sua vontade. Isso. Portanto, o esforço será para todos. Anda um pouquinho com a sua Bíblia. Vai lá em Números capítulo 33 para você ver uma coisinha. Eu tomei um susto quando eu li isso aqui, porque nós já estávamos lendo durante essa semana, e quando o Eterno me trouxe novamente aqui.
Por quê? Porque esse esforço contrariado é uma guerra de direito. Para mim e para você. É uma guerra do dever, meu e seu. Olha o capítulo 33, a partir do verso 50. Nós faremos até a leitura, até o verso 56, para você ver essa guerra de dever. Uma guerra de dever é uma guerra de obrigação minha e sua, para que você possa se esforçar e ter esse esforço contrariado para conquistar a terra. Disse assim, olha, o verso 50, disse o Eterno a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Irmãos, Moisés aqui está na finalização de seus dias, mas ele está aqui, ó, de pé. Olha o verso 51. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as suas imagens esculpidas, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Essa é uma guerra de dever, de obrigação, minha e sua, que em hebraico é milhemet shová. Guerra do dever, do direito. Verso 53. Tomareis a terra em possessão e nelas habitareis. Pois vos dei essa terra para possuíres. Por isso que é guerra do dever e da obrigação e do direito. Tomareis a terra em possessão e nelas habitareis. Verso 54. Por sortes, herdareis a terra, segundo as vossas famílias, os clãs, a qual lá em Bamidbar, capítulo 1, foi sendo estabelecido, está vendo? Os mais numerosos darei a herança maior, e os menos numerosos dareis herança menor. Onde a sorte cair, para alguém ali será a sua herança. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis a herança. Mas, tem sempre o mas, né? Se não expulsares os moradores, se não cumprir a guerra de dever, se eu e você não for com o esforço contrariado, está vendo aqui ele vai falar, mas se não expulsarem os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes dentre eles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitardes. E então farei a vós como pensei em fazer a eles. Vai fazer contigo, se você não fizer um esforço sobrenatural, o que o Eterno vai fazer com seus inimigos e com meus inimigos. Vai fazer Léo, comigo e com você. Léo, a posse da terra, ela tem como base a moral. Porque lembra Tem de... como base? Moral. Moral. Porque nós temos a tendência de pensar que povo atrevido é esse que vai entrando e possuindo a terra. possuindo a terra. Não, a base é moral. Se você voltar em Gênesis, não precisa ir lá, em Gênesis capítulo 15, ele diz para Abraão, ele diz para Abraão, o cálice dos amorreus ainda não está cheio. Não está cheio. É moral. A posse da terra é uma questão moral. Moral. Por isso que ele fala aqui, ó, que se vocês não tirarem o inimigo, eu vos hostilizarei na terra em que habitardes. Então farei a vós como pensei fazer a eles. Porque você rejeita uma vida moral elevada. Isso. Então rejeita uma vida... Porque você rejeita uma vida moral elevada. Então a posse da terra está ligada à humilhação? Está ligado, lógico. Está ligado à submissão da humilhação. A posse da terra. Então vamos lá no capítulo 37 de Salmos. Como? Aquele grande conflito aqui é justamente por causa de 1 Samuel ou Josué? Não, Josué, né? Josué, ele está falando sobre a faixa de Gaza ali. Capítulo 3 de Josué. Isso. Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. A desobediência aqui gerou a faixa de Gaza. Eu poderia ler Juízes e Samuel lá, mas vai demorar para nós. Mas muito bem lembrado, Jorge. Parabéns. O Eterno te abençoe. Salmo 37. Vai lá ver. Eu queria pegar esse gancho que a pastora nos ensinou agora. Que a posse da terra está ligada à humilhação, a uma obrigação.
Questão moral. Eu sou obrigado a humilhar-se. Obrigado, pastor. Amém. É interessante que esse Salmo 37 aqui é um salmo alfabético, um salmo alafabet. E ele vem separado aqui por versículo, por letras do alfabeto. Você não deve ter aí, porque a sua Bíblia não tem esse critério. Mas se você for em outras versões, você vai ver que o Salmo 37, ele tem toda uma separação pela letra do alfabeto hebraico, cujos versículos 10 e 11, irmãos, são conduzidos aqui pela letra Vav. Os versículos 10 e 11, vai lá para você ver. Está vendo? Para você ver essa questão que a posse da terra está ligada à humilhação. E esses dois versículos aqui, se você for lá em outras versões, na versão hebraica talvez, você vai ver a separação pelas letras hebraicas. Esses dois versículos, eles são conduzidos pela letra Vav. Olha só que diz aqui, olha, o verso 10. Ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos, aqui é humilde, na outra versão. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas o que é interessante aqui é o verso 10. Ainda um pouco o ímpio não existirá. O ímpio já não está na terra, porque ele já foi expulso por causa da minha e da sua posição. Eu falei que esses dois versos aqui é conduzido pela letra Vav, cujo valor apresentado é 6. Ele representa o 6º dia da criação, diz os rabis. Nasce um homem no 6º dia da criação. Nasce um homem, formando uma conexão e um vínculo entre o físico e o espiritual, entre o que é sagrado e o que é o comum. Cria-se no 6º dia da criação esse vínculo entre o homem e Adonai. Por isso que o homem tem que ser humilhado, para que o nome de Adonai se exalte. Então essa vinculação entre o sagrado e o comum, ele está presente aqui no verso 11, para que os humildes herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Haverá prosperidade de paz aqui. Então, por isso que os rabis ensinam que é conduzido pela letra Vav, porque há essa conexão de submissão do homem ao Eterno, ao Elohim de Israel. Esse aqui, segundo os exegetas, é o mesmo discurso que Yeshua faz no Sermão da Montanha, pastor. Olha só, é o mesmo... Fala. Não estou te ouvindo. Não, nós estamos aprendendo juntos aqui. Deixa. Aqui, feito esse licenciamento, esse chamado. Essa convocação, né? Ele está em número capítulo. Você falou logo no começo, você falou nas datas. E quando foi? Quando? Já tinha passado um ano ali no deserto. E eu estou chamando agora a atenção o local. Foi no deserto. Não foi na festa. Não foi. O deserto significa luta. Eles vão passar por todas as... Foi no ermo. Então, aprovação. Na aprovação. Depois da aprovação, vocês... Então, eles já tinham os mandamentos. Eles já tinham os mandamentos. Agora, eles são chamados. Aqueles que são chamados não são chamados na festa. São chamados nas provações. Na luta, na guerra. Eu quero ver aqueles que vão comigo. Isso. E aí... São chamados para um esforço contrariado. E aí, você falou, não só aqueles que vão fazer o esforço do despojo terão direito. Todos terão. Todos terão. Até os que não vão para a guerra terão direito ao despojo. Sim. Agora, finalizando. E você vai ver que está em consonância com a pastora e com a gente vem pregando há muito tempo. Mandamento e fé. Eles já tinham mandamento. Quando você vai ver lá em Números, lá depois, mais para frente, quando eles vão olhar a terra, o que eles falam? A terra tem gigantes, etc. E não tem fé, não segue aquilo que Adonai tinha ordenado para eles. Estavam faltando fé. Você foi lá na corrupção do direito. Lembra que nós falamos do direito? Isso, do direito que eles tinham de lá conquista, você foi justamente na corrupção aí do direito. Fazer só essa intervenção. Rompeu o direito aí.
Versão pede perdão, só para não falar assim. Não há de perdoar. Tá ótimo. Obrigado, amado. Você vê aqui que esse verso, obrigado, viu, irmão? No verso 37 aqui, no capítulo 37, quando ele diz que os mansos e humildes irão andar na terra, os rabis ensinam, os exegetas também concordam que é o discurso do Mashiach esse aqui. O discurso do Mashiach, por isso que você vê, cadê, pastor, aquele do burrinho, da mula ali, Liana? Pega aí enquanto isso. Vai lá em Mateus capítulo 5 enquanto isso. Para você ver o discurso do Mashiach e Yeshua. Nós vamos ganhar isso, né? Aqui, ó. Aqui, ó. É por isso que tem essa figura aqui. Eu não estou ensinando isso não, tá? Amanhã vai vir um ensino específico para isso. É porque agora eu lembrei. Mateus capítulo 5. Vai lá para você ver. Que coisa linda isso aqui. São aqui na Bíblia comum as bem-aventuranças. Mas nós entendemos e compreendemos que não é assim. Não é assim. O povo aqui estava sendo oprimido. Não estava em dia de festividade, não é isso, Alexandre? Estava no ermo, numa hostilidade de um governo romano, como está até o dia de hoje. Diz assim no capítulo 5 de Mateus: vendo Yeshua a multidão, ele teve uma visão de Bamidbar. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. E Yeshua olha a multidão. Ele sobe a um monte e se assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensinar, dizendo: em marcha, não é bem-aventurados. É em marcha, porque você está dentro de uma condição de conquistar. Por isso que ali em Bamidbar são dois exércitos. Um que vai avançar fisicamente e outro que vai manter esse avanço espiritualmente. Por isso que ele inicia, por isso que é a mesma coisa. Lá de capítulo 37 de Salmos. Em marcha, os pobres de espírito. Em outra versão, nos humilhados pelo Espírito. Em marcha, porque deles é o reino dos céus. É isso que o Mashiach está ensinando. Em marcha, os que choram, porque eles serão consolados, a promessa do Mashiach. Em marcha, os humildes, porque eles herdarão a terra. Está vendo aqui que é o mesmo discurso que o salmista faz no Salmo 37, verso 11. É o mesmo. Em marcha, em marcha, em marcha. Aqui, ó, verso 6. Em marcha os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em marcha os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Em marcha os puros de coração, porque eles verão a Elohim. Em marcha os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Elohim. Em marcha os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles serão o reino dos céus. Você quer falar alguma coisa, pastor? Quero sim. Olha só, ele vai fechar o Sermão do Monte. Nós temos que entender que o Sermão do Monte é um dos cânticos mais... ele e o Cântico de Maria, cantados por todas as línguas, por todas as religiões, por todos os povos. Ele vai fechar com essa questão da humilhados, porque no versículo 3, né, na nossa tradução, em marcha os humilhados do Espírito. Então, essa condição para herdar o reino dos céus. Aqui vai te conduzir à aflição, aquilo que o Alexandre falou. É no deserto. Que você passa para você encontrar essa condição de humilhar. É Deus quem humilha. Amém. É Elohim quem humilha-nos. Para nos dar a vida eterna. Amém. Porque o soberbo não herda a vida eterna. Depois ele vai falar da posse da terra. Então ele fecha o Sermão da Montanha, com praticamente entre os dois versículos aqui, só tem em marcha os enlutados, porque eles serão consolados, aqueles que serão reconfortados. Ele vem logo no versículo 5 com os humildes. Que em marcha os humildes herdarão a terra. Porque eles herdarão a terra. Então nós temos duas situações aqui, de humilhados do Espírito e humildes que herdarão a terra. Então, nós temos uma herança espiritual, vida eterna e posse da terra. Amém. Essa herança conquistada pelo Mashiach. Isso.
ele vai fechar no Sermão da Montanha, Isso. o que está dito lá em Deuteronômio 15, o que o salmista canta ali no Amém. Salmo 37. Baruch Hashem. Ele é Amém. um com eles para estabelecer isso aqui. Ele estabelece, se não tomar esta condição, Essa condição não tem direito à não vida tem eterna direito. Não e tem. não tem direito Não à tem. posse da terra. Não tem. Agora Ele fecha. Agora eu vejo e eu preciso entender que o termo humilde aqui não representa fraqueza. O termo aqui, humilde, não representa fraqueza, e sim uma força sob controle, segundo os exegetas. Humilde aqui não é fraqueza, mas uma força sob controle. Aí, você vai lá em Mateus mesmo, capítulo 21. Eis que o teu reino vem, diz ele aí. Eis que o teu reino vem. Boi manso, né? É. Eis que o teu reino vem em tua direção. Ele vem humilhado, montado no jumento. Para conquistar, Yeshua vai conquistar para mim e para você. Olha lá, capítulo 21 de Mateus. Vai lá para você ver. Que coisa ali. É uma força vigiada, controlada. Senão eu vou agir com Pedro, né? Né, Leonardo? Com Pedro, né? É uma força vigiada. Perdão, Leonardo. Diz assim no capítulo 21 de Mateus. Vamos ler do 1 até o 5? Vamos ler o que der aqui, vamos ler. Diz assim, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Yeshua 2 discípulos, dizendo, ide às aldeias aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Despreze-o desprende-os e traze-me. Se alguém vos disser alguma coisa, dize-lhe que o Senhor, o Adão, necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, olha, o teu rei vem. Ele vem humilde. Não é manso não, aqui não, viu? Ele vem humilhado, diz o termo. Ele vem humilhado e montado num jumento, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Yeshua lhes ordenara. Trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Yeshua assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam adiante e seguiam clamavam, Hosana, o filho de Davi. Bendito vem em nome do Eterno. Hosana nas alturas. É aclamação ao rei. O rei aqui não está fraco, porque senão não haveria essa aclamação. O rei aqui não é fraco, senão não haveria essa exclamação. Hosana é para um rei. Essa exclamação não é para o fraco, mas aquele que tem a força sobre o controle. Aquele que tem a força em suas mãos, estamos com a mão cheia. Esse é Yeshua. Ele não representa a fraqueza aqui, igual o jumentinho que você vê aqui na figura. Ele não representa fraqueza. Ele tem uma força contida, é um animal de carga. Quanto mais carga você puder, ele vai levar. É um animal de carga. Então não representa fraqueza. Por isso, irmãos, que conquistar a terra fala diretamente da posse do meio do seu coração. Por isso que fala, porque eu tenho que ser humilde e manso, para apartar o homem do seu desígnio de Jó. Eu vou ler para você. E livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova, e a sua vida de perecer pela espada, para desviar a sua alma da perdição, para que a luz brilhe, para que a vida brilhe sobre ele. Vai lá em Jó capítulo 33, nós estamos orando para você ver isso. Fala, pastor. Salomão? Não. Ele como rei? Não tem muita diferença não, pastora. Eles vão trazer para Salomão uma mula. Para ele, uma mula. Esse segundo Reis. Sim, há uma condição diferente ali, porque é rei Salomão. Que depois ele vai se exaltar. Há uma condição diferente. Mas ali, totalmente diferente. Mas a intenção de Adonai é a mesma. Ele sobe numa mula. Não. Aí corrompe o
direito de conquistar a terra. A corrupção do direito de conquistar a terra está estritamente ligado ao meu e o seu coração. Por isso que Jó, vai lá para você ver, com toda a sua aflição, ele vem aqui, capítulo 33, nós lemos isso durante essa semana. Jó, capítulo 33, meu irmão. Olha só que coisa maravilhosa aqui, que é o capítulo 33 de Jó. Se você for ao verso 14 que nós estamos lendo, diz assim: pois Elohim fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos, irmãos, e atemorizá-los com avisos, para apartar a mim e a você do meu desígnio, para livrar a mim e a você do meu orgulho, para preservar a minha alma da morte, que é da cova, e a minha e a sua vida de perecer pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, com incessante contenda nos meus ossos. É aflição promovida por Adonai, amém, pelo Espírito, de modo que a sua vida, verso 20, abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne aos olhos vistos, você vai perdendo força, olha aqui, e os seus ossos não se viam, agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova, a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo mediador, se houver aquele humilde no meio deles, lembra de Moisés, o mediador? Humilde, manso não, humilde, aqui e com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que é justo. Olha só, para declarar ao homem o que é justo, então, terá compaixão dele, ele dirá: livro, que não desça a cova, não achei resgate, já achei resgate. A sua carne se reverdece como de uma criança, é restaurada como nos dias da sua juventude. Ele ora a Elohim, ele é propício, vê a face de Elohim e clama de júbilo. Elohim o restaura a sua justiça. Então ele vem aos homens e diz: pequei, e perverti o direito de conquista da terra. É isso que ele está falando. Perverti o direito que em Bamidbar eu obtenho com Adonai numa reunião solene diante do Monte Sinai. Aqui ele diz assim: olha, eu pequei, porque eu perverti este direito de conquistar a terra, mas eu não fui punido como merecia, diz o texto. Elohim livrou a minha alma de ir para a cova, e viverei para desfrutar a luz, Baruch Hashem. Tudo isto é obra de Elohim. 2 a 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição, para que a luz da vida brilhe sobre ele. Por isso que está diretamente ligado o ser humilde e tomar posse da terra. O ser humilde e tomar posse no meu coração. O inimigo, irmãos, quando vê essa situação minha e sua, ele vai sapatear na minha e sua cabeça se eu não tomar conta disso. Se eu não observar essas coisas, se eu não vigiar, o inimigo vem e vai sapatear na minha e na sua cabeça. E nós aprendemos que vai se tornar como a faixa de Gaza, ali que o nosso irmão lembrou muito bem de Josué capítulo 23. Por não tomarem aquela faixa, por não conquistar a terra conforme Adonai mandou, estabeleceu, está hoje lá, até o dia de hoje, o inimigo sapateando na cabeça, na minha e na sua cabeça. Uma coisa não vigiada é uma força não vigiada, é uma destruição dobrada. Amém. A conquista das promessas aqui de Elohim, eu estou terminando, irmãos, se alcançará através de uma observação e aplicação dos seus mandamentos, como nós já iniciamos aqui falando, porque traz ali um contrato de fidelidade entre Adonai e o seu povo, entre Adonai e os seus filhos. Adonai com o Eterno, nós com o Eterno, para que eu e você não venhamos morrer no ermo, no deserto, para que eu não seja morto lá no deserto, porque aqui você vê que Jó diz assim, olha, Elohim me livrou a minha alma de ir para a cova.
ele fala. Ele me livrou da morte. Então, esse contrato de fidelidade, de juramento que eu faço com Adonai, é para que eu não venha morrer no deserto, para que eu não venha morrer no ermo. Vai lá em Levítico capítulo 20 para você ver isso. Para você ver. Levítico capítulo 20. Vamos voltar só um pouquinho aí na Torá. Isso é usual. Nós temos que voltarmos atrás para darmos olhada àquilo que nós já lemos. Diz assim no capítulo 20 de Levítico sobre essa questão de fidelidade e de um juramento que eu faço com Adonai. Capítulo 20, verso 22. Diz assim: guardai todos os meus estatutos e juízos e cumpri-os, a fim de que a terra a qual eu vos introduzo, a terra que você está conquistando, para que nela possa morardes, e essa terra não vos vomite. Nós lemos semana passada esse texto. Não andeis nos costumes das nações, que eu lanço fora de diante de vós, porque praticam todas essas abominações, e eu me aborreci delas. Então, há um contrato de fidelidade aqui comigo e com Adonai. A fidelidade aqui exigida, ela tem a mesma raiz do termo fé, que é emuná. Vem da mesma raiz. Esse termo garante um relacionamento firme. Esse termo de fidelidade, você e eu sermos fiéis a um juramento estabelecido com Adonai, vem do mesma raiz, olha que interessante, de fé. Emuná, vem da mesma raiz. Esse termo garante um relacionamento firme, estável, de lealdade, de segurança. É uma qualidade herdada da imagem e semelhança de Elohim, que lá em Tiago capítulo 1 diz assim que Elohim, ele não tem variação de tempos. Ele não tem essa variação, essa mudança de procedimento. Elohim, não. Eu tenho, mas Elohim, não. Então, esse termo fidelidade que exige de mim, de você, ele vem do seu Criador, amados, porque Ele é fiel. É exigido de mim e de você. Tiago, capítulo 1, verso 17. Eu anotei aqui, não precisa ir lá não, que eu vou ler para você. Todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto. É isso que Jó também disse. Descendo do Pai que vem as luzes celestiais. Com Ele não há variação, nem trevas causadas por variações. Não há mudança, nem sombra de variação, de Tiago. Ele é firme, Ele é constante. Então, por isso que o juramento público que eu faço em Shavuot, que você também vai fazer, vai exigir de nós um juramento público que nós faremos aqui, esta noite. Junto com as crianças que vão conduzir, porque nelas há uma simplicidade, uma singeleza de humildade ali nelas, que eu e você precisamos aprender a ser isso. Uma força controlada, se bem que tem muitas crianças que não são, mas tem uma força controlada na figura física de uma criança, para você ver. Você vai ver essa força aqui, quando elas estiverem dançando e cantando os salmos aqui, para mim e para você. É um juramento público que eu faço com Elohim. Nossos pais chamam esse tempo, hoje, que eu e você estamos aqui, de Zemã Matá Toratenho, o tempo em que nos foi dado a Torá. Esse é um tempo em que nos foi dado a Torá. Esse tempo traz a mesma promessa que Yeshua deixou. Quando ele iria, mas ele deixaria o Consolador. Se você for em Atos, depois, capítulo 2, você vai estar nesse tempo aqui, no Zemã Matã Toratenho, o tempo em que nos foi dado a Torá, com a descida ali do Ruach HaKodesh sobre os homens. Promessa do Messias, para você ver que há uma solenidade e um juramento público que eu e você temos que fazer nessa noite, no término do Shabat. E é uma convocação, não é um convite, né, pastora? É uma convocação, é uma obrigação minha e sua. Na Torá não diz que se você quiser vir, é uma obrigação minha e sua, de todo filho de Israel, de todo Benê Israel, de todo aquele que é filho de Adonai, comparecer diante dele para trazer o seu sacrifício, das primícias que você tem que trazer diante de Adonai. E assim é uma convocação que eu deixo, para que nós possamos estar aqui, juntos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Eu quero lembrar a todos
que a partir de sábado que vem, nós estaremos iniciando um estudo sobre a imersão em águas. Então, todo aquele, irmãos, que quiser, compareça. Vai ser a partir do próximo Shabat, às 16 horas. Eu vou estar me reunindo aqui embaixo com os irmãos. Quem quiser, sabe por quê, pastor? Porque depois que passa, aí eles querem, e a gente não tem esse tempo, porque nós temos que cumprir as observações das festas bíblicas. Então, você tem que aproveitar esse tempo agora, conosco, e aprender, mesmo que você não vai emergir, mas venha aprender conosco e nos ajudar, em nome de Yeshua. E que você hoje esteja aqui, pronto, de cabeça erguida, em pé, com toda humildade no coração, para aprender com as crianças. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo presente na tua casa. Muito obrigado pela Torá que permanece em nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos nos regozijando diante da tua presença. Nós nos alegramos, ó Pai, que nós possamos ser conduzidos por ti nesta noite, que chegará, e que nós estaremos aqui reunidos, ó Pai, juntamente com as crianças. Então lance sobre cada uma delas a tua proteção, porque aqui nós estaremos adorando o teu santo nome. Exaltamos a tua presença no meio de nós. Seja o teu nome estabelecido nesta casa. É em nome de Yeshua, o nosso Messias, é que nós oramos diante de ti.